Uma nova geração que aparece a cada tempo, pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas, uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos, por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder, grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó, com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro sem nem sacar a espada, oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração, por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada, inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração, por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXX Argus levou o grupo para fora da zona rural em direção ao oeste de Long Island. Ikki estava sentado no assento do lado da janela. Ele olhou para as paisagens rurais que passava e ficou em um estado sereno. Annabeth estava sentada do seu lado, seguida por Percy. Grover estava sentado no banco da forte do lado de Argus. Até agora, tudo bem, disse Percy para o grupo. 15 quilômetros e nenhum único monstro. Annabeth olhou para Percy com uma carranca e um olhar irritado. Falar desse jeito traz má sorte, cabeça de alga. Ela tem razão, Nerogog, disse Ikki olhando para Percy com olhos mortos. Menino água, traduziu Percy. Ele olhou para o filho de Zeus, que usou o grego para chamar seu novo apelido. Sim, você é um garoto, tem uma altura baixa, mas seus poderes são iguais do Aquaman, então Waterboy é um bom apelido. Apenas gostei mais da sua versão grega, disse Ikki divertido. Percy olhou para Ikki com uma carranca. Não me chame assim, tudo bem, vou continuar te chamando de cabeça de alga marinha, disse Ikki dando de ombros. Percy fez uma careta e enviou um olhar feio para Ikki. Ele voltou seu olhar para Annabeth e mudou de assunto. Ajude-me a lembrar. Por que você me odeia tanto? Eu não odeio você, negou Annabeth de uma forma impassível. Posso estar enganado. Annabeth dobrou o boné de invisibilidade. Olhe, é só que não deveríamos nos dar bem, ok? Nossos pais são rivais. Por quê? Questionou Percy. Ela suspirou. Quantas razões você quer? Uma vez minha mãe pegou Poseidon com a namorada dele no templo de Atena, o que é super desrespeitoso. Outra vez, Atena e Poseidon competiram para ser o deus patrono da cidade de Atenas. Seu pai criou uma estúpida fonte de água salgada como presente. Minha mãe criou a oliveira. As pessoas viram que o presente dela era melhor, portanto deram à cidade o nome dela. Elas realmente devem gostar de azeitonas, disse Percy de uma forma pensativa. Agora, se ela tivesse inventado a pizza, isso eu poderia entender. Concordou totalmente, e que assentiu sabiamente. Annabeth fez uma careta. Ah, deixa pra lá. Então, Anne, eu não vejo motivos para você odiar Percy, seguindo suas palavras. Eu deveria odiar ele, afinal sou filho de Zeus e nossos pais são rivais, mas o cabeça de alga marinha é meu melhor amigo desde meus 4 anos de idade, disse Ikki calmamente para a filha de Atena. Ele está certo, disse Percy concordando com as palavras de Ikki. O filho de Zeus foi seu amigo desde sempre, só porque seus pais eram rivais e se odiavam, isso não iria mudar. Annabeth ficou corada quando ouviu Ikki a chamando de Anne. Ela ainda não se acostumou com ele chamando ela com esse apelido. Ouvindo as palavras dele, ela fez uma careta. Ele estava certo, mas sua falha fatal não permitiu ela admitir isso. Eu disse. Deixa pra lá, disse ela categoricamente. O grupo ficou em silêncio. Ikki olhou pela janela calmamente, perdido em pensamentos. No assento dianteiro, Argus sorriu. Ele não disse nada, mas um olho azul na sua nuca piscou para Percy.
O trânsito ficou lento no Queens. Quando o grupo chegou a Manhattan já era hora do entardecer. O tempo estava chuvoso. Tinha acabado de começar a chover. Argus largou o grupo na estação Greyhound no Upper East Side, não longe do apartamento da mãe de Percy e Gabi. Preso a uma caixa de correio estava um panfleto encharcado com a foto de Percy. Você viu esse menino? O filho de Poseidon rasgou antes que os outros pudessem notar. Depois de descarregar as malas de Ike, Percy, Grover e Annabeth, Argus certificou-se de que eles tinham conseguido as passagens de ônibus e então foi embora. O olho nas costas de sua mão se abriu para observar o grupo enquanto tirava o carro do estacionamento. Percy estava olhando para a direção que ficava o apartamento da sua mãe e de Gabi. Ele parecia perdido em pensamentos. Grover pôs sua mochila nos ombros. Olhou rua abaixo, na direção em que Percy estava olhando. Quer saber por que ela se casou com ele, Percy? Percy olhou para o sátiro estranhamente. Você está lendo a minha mente ou coisa assim? Só as suas emoções. Grover encolheu os ombros. Acho que me esqueci de contar que os sátiros podem fazer isso. Você estava pensando na sua mãe e no seu padrasto, certo? Percy assentiu com olhos nostálgicos e tristes. Sua mãe se casou com Gabi por você. Disse o sátiro, ele explicou. Você o chama de cheiroso, mas não tem ideia. O cara tem essa aura, Eka, eu posso sentir o cheiro dele daqui. Posso sentir vestígios do cheiro dele em você, e já faz uma semana que você esteve perto dele. Obrigado, disse Percy brincando. Onde fica o chuveiro mais próximo? Você devia ser grato, Percy. Seu padrasto tem um cheiro tão repulsivamente humano que pode mascarar a presença de qualquer semideus. Assim que inalei o ar dentro do seu camarro, eu soube. Gabi esteve encobrindo seu cheiro por anos. Se você não tivesse morado com ele durante todos os verões, provavelmente teria sido encontrado por monstros muito tempo atrás. Sua mãe ficou com ele para proteger você. Era uma senhora esperta. Devia amar muito você para aturar aquele cara, se é que isso o faz se sentir melhor, disse Grover. Percy ficou olhando para longe, pensando nas palavras de Grover. E que caminhou até o filho de Poseidon e bateu em seu ombro. Vamos, eu sei o que você está pensando, tenha certeza que vamos trazer sua mãe de volta, disse ele com confiança. Percy sorriu. Obrigado. A chuva continuou a cair. O grupo ficou entediado e impaciente esperando o ônibus, então começaram a brincar de futebol com uma das maçãs de Grover. Bem, permita-me corrigir. Quase todo o grupo, Percy, Annabeth e Grover fizeram isso. E que apenas estava sentado calmamente esperando o ônibus. O jogo terminou quando Percy arremessou a maçã para Grover e ela chegou perto demais da sua boca. Em uma única mordida, o seu pequeno jogo de futebol desapareceu, miolo, pedúnculo e tudo. Grover enrubesceu. Ele tentou se desculpar, mas Annabeth e Percy estávamos muito ocupados rindo. Até os olhos azuis safira de Ike tinha um brilho divertido olhando para isso. Finalmente o ônibus chegou. Enquanto o grupo estava na fila para embarcar, Grover começou a olhar em volta, farejando o ar. O que foi? Perguntou Percy. Não sei. Disse Grover, ele claramente parecia tenso. Talvez não seja nada. Ou talvez seja, estamos em uma missão. Temos que tomar cuidado, respondeu Ike estreitando os olhos e olhando à sua volta, Annabeth fazendo o mesmo enquanto Percy olhava por cima do ombro. O grupo finalmente embarcou e se sentou na parte de trás do ônibus. Eles guardaram suas mochilas. Annabeth continuou batendo nervosamente com o boné dos Yankees na coxa. Quando o último passageiro entrou, Ike estreitou seus olhos. Ele conhecia esse último passageiro muito bem. Annabeth sentada do seu lado também percebeu que tinha algo errado, ela ficou tensa.
Vendo isso, Ike pegou a mão dela na sua, fazendo o coração da filha de Atena pular batida. Assim que a mão de Ike segurou a sua, Annabeth sentiu tudo à sua volta se tornar irrelevante. Uma sensação de segurança incomparável invadiu seu ser, como se mesmo que o céu desabasse no próximo segundo, tudo ficaria bem. Ao mesmo tempo ela sentiu seu coração bater mais rápido, o rubor apareceu em suas bochechas. Annabeth não pode deixar de ficar maravilhada com a maciez da sua pele. Era tão macia quanto seda, sua mão tinha um calor agradável que percorreu todo o seu corpo. Ela sentiu vontade de nunca soltar sua mão, seu toque era como um vício. Benevolente sussurrou Ike para Percy e Grover, sentados atrás dele. Annabeth. Uma senhora acabava de embarcar no ônibus. Usava vestido de veludo amarrotado, luvas de renda e chapéu laranja, tricotado e disforme, que encobria seu rosto, e carregava uma grande bolsa de lã estampada. Quando ergueu a cabeça, seus olhos pretos faiscaram, em direção ao grupo. Percy ficou pálido e se encolheu no seu assento, e que olhou calmamente, um brilho frio estava presente no fundo de suas pupilas. Era a Senhora Dodds. Mais velha, mais enrugada, mas sem dúvida a mesma cara maligna. Em outras palavras, a fúria vingativa estava de volta. Atrás dela subiram mais duas senhoras. Uma de chapéu verde, outra de chapéu roxo. A não ser por isso, eram parecidíssimas com a Senhora Dodds, as mesmas mãos encarquilhadas, as mesmas bolsas de lã, os mesmos vestidos de veludo enrugados. O trio de fúrias estava de volta. Elas se sentaram na fileira da frente, logo atrás do motorista. As duas no corredor cruzaram as pernas bem na passagem, formando um X. Aquilo era bastante normal, mas enviava uma mensagem clara para o grupo de semideuses. Ninguém sai. O ônibus partiu da estação e seguiu pelas ruas escorregadias de Manhattan. Annabeth saiu do estado de intoxicação por ter pegado a mão de Ike. Ela nunca se sentiu tão calma em sua vida. Ela não ficou morta há muito tempo. Disse Percy, tentando impedir sua voz de tremer. Achei que você tivesse dito que eles podem ser afastados por toda uma vida, disse ele para Annabeth. Eu disse, se você tiver sorte. Disse Annabeth. Você obviamente não tem, todas as três. Choramingou Grover. De imortais. As fúrias. Os três piores monstros do mundo inferior. Sem problemas. Sem problemas. Vamos simplesmente saltar pelas janelas, disse Annabeth pensando em um plano. Ela apertou a mão de Ike com mais força. Não abrem. Gemeu Grover. Uma saída nos fundos. Sugeriu Annabeth. Não havia nenhuma. E, mesmo que houvesse, não teria ajudado. Àquela altura, eles estariam na 9ª Avenida, em direção ao túnel Lincoln. Se acalme, não se esqueçam que eu matei as três alguns dias atrás. Eu posso fazer isso de novo, disse Ike com calma e indiferença. Assim que ouviram as palavras dele, Percy e Grover se sentiram menos tensos e um pouco mais seguros. Sim, quase esqueci que temos o Superman. E elas não vão nos atacar com testemunhas em volta. Disse Percy tentando aliviar o que sobrou da tensão brincando. Ou vão. Os mortais não têm bons olhos. Lembrou Annabeth. Seus cérebros só podem processar o que eles veem através da névoa. Sim, em outras palavras, basicamente os mortais à nossa volta vão ver três velhas nos matando, disse Ike casualmente. O grupo chegou ao túnel Lincoln, e o ônibus ficou às escuras a não ser pelas luzes do corredor. Estava assustadoramente silencioso sem o ruído da chuva. A Alecto se levantou. Com uma voz inexpressiva, como se tivesse ensaiado aquilo, ela anunciou para o ônibus inteiro. Preciso usar o toalete. Eu também. Disse a segunda irmã. Eu também. Disse a terceira irmã. Todas elas começaram a se aproximar pelo corredor. Anne deu seu chapéu para Percy.
Elas querem eu ou ele, e eu não acho que elas são estúpidas o suficiente para me atacar. Sabendo que eu posso matá-las, disse Ike para a filha de Atena. Ele estreitou seus olhos para as fúrias. Percy, pegue meu chapéu. Disse Annabeth dando seu chapéu para o filho de Poseidon. O quê? Disse Percy estupidamente. Ike está certo, é você ou ele que elas querem. Fique invisível e siga pelo corredor. Deixe que elas passem por você. Talvez você possa chegar até a frente e escapar, disse a filha de Atena. Mas vocês, Percy? Não se preocupe. Percy, eu estou aqui. Elas podem estar atrás de mim ou de você, mas duvido que elas me atacariam. Elas não são tão estúpidas assim, disse Ike confortando seu amigo. Mesmo assim, não posso abandonar vocês. Disse Percy sem hesitar. Não se preocupe conosco. Disse Grover. Vá. As mãos do filho de Poseidon tremiam. Ele se sentiu um covarde. Ele pegou o boné dos Yankees e colocou-o em sua cabeça. Percy ficou maravilhado por não poder ver seu corpo e começou a se arrastar pelo corredor. Ele chegou a cerca de 10 assentos antes de se abaixar em um assento vazio quando as fúrias passaram por ele. A Alecto parou, farejou e olhou diretamente para ele. Seu coração batia forte. Aparentemente ela não viu nada. Ela e suas irmãs continuaram. Ele estava livre. Percy chegou à frente da fila. Eles estavam quase no túnel Lincoln agora. Ele estava prestes a apertar o botão de parada de emergência quando ouviu um lamento horrível na fileira de trás. As velhas não eram mais velhas. Seus rostos ainda eram os mesmos, acho que não poderiam ficar mais feios, mas seus corpos se encolheram em corpos de bruxa marrom couro com asas de morcego e mãos como gárgulas. Suas bolsas transformaram-se em chicotes de fogo. Sarradodes, vocês precisam de outra passagem segura para o submundo? Perguntou Ike sarcasticamente. Ele estava casual, como se ele estivesse falando com qualquer um na rua. Meu bem. Não é você que queremos desta vez. Cadê ele? Disse Alecto cheia de ódio e intenção de matar. As outras pessoas estavam gritando, escondendo-se em seus bancos. Certamente elas viram alguma coisa. Ele não está aqui. Disse Annabeth categoricamente. Vocês ouviram minha amiga, se vocês não saírem, vou fazer questão de enviar vocês para o submundo novamente, disse Ike calmamente com uma voz fria e indiferente. As fúrias explodiram de ódio e intenção de matar em direção ao filho de Zeus. Elas ergueram os chicotes. Annabeth sacou a faca de bronze. Grover agarrou uma lata da sua sacola de lanches e se preparou para jogá-la. Ike continuou parado olhando para as fúrias com olhos calmos e frios. Antes que o grupo começasse a lutar, 2 flashes de luz azul brilharam em direção a 2 fúrias, elas se dividiram ao meio e viraram um pó dourado. Isso surpreendeu Annabeth e Grover, e Alecto que ficou chocada. Eles viram Ike com a sua espada Chifos Tisniks na mão. Ele aprecia estar analisando ela. A bainha dela estava em seu colo. O filho de Zeus ainda estava sentado casualmente, como se ele nem tivesse se movido do lugar. Percy não teve tempo para sobre isso. Ele tinha que ajudar seus amigos. O que ele fez foi tão impulsivo e perigoso que deveria ter sido rotulado como o semideus com a maior da. O motorista do ônibus estava distraído, tentando ver o que estava acontecendo em seu espelho retrovisor. Ainda invisível, Percy agarrou o volante dele e o empurrou para a esquerda. Todos uivaram ao serem arremessados para a direita, e ele ouviu que esperava Alecto. A fúria restante se espatifou contra a janela. Ei! Gritou o motorista. Ei! Uau! Eles lutaram pelo volante. O ônibus bateu na lateral do túnel Lincoln, retinindo o metal, lançando fagulhas para o ar. De alguma forma, o motorista encontrou a saída, saindo da rodovia, passando por meia dúzia de semáforos.
Eles acabaram em uma daquelas estradas rurais de Nova Jersey, onde você não pode acreditar que não há nada além de Nova York do outro lado do rio. Havia bosques à esquerda, o rio Hudson à direita, e o motorista parecia desviar em direção ao rio. Outra grande ideia. Percy pisou no freio de mão. O ônibus guinchou, deu uma volta completa no asfalto molhado e bateu nas árvores. As luzes de emergência acenderam. A porta se abriu. O motorista do ônibus foi o primeiro a sair, os passageiros gritando enquanto corriam atrás dele. Ele entrou no banco do motorista e os deixou passar. A Alecto retomou seu equilíbrio. Estalou seu chicote em direção a Annabeth enquanto ela brandia a faca. Grover atirava latas. Quando Ike iria matar a fúria com um golpe de sua espada, Percy tirou o boné invisível. Ei! Ele estava com a contracorrente em sua mão. A Alecto se virou mostrando as pressas amareladas para Percy. Sim, o filho de Poseidon era seu alvo. Antes que a fúria pudesse atacar Percy, ela foi dividida ao meio em um flash azul. Ela explodiu em pó dourado. Um trovão sacudiu o ônibus. Vamos. Antes que a polícia mortal chegue, ou mais monstros, disse Ike pegando sua mochila e saindo do ônibus rapidamente. O grupo que estava estupefado por seu encontro com os piores monstros do mundo inferior ter sido fácil demais, rapidamente seguiu. Percy se deu conta que não precisava fazer nada, e que poderia ter matado as fúrias facilmente. O grupo correu para fora e encontraram os outros passageiros andando de um lado para o outro, atordoados, discutindo com o motorista ou correndo em círculos e gritando: "Nós vamos morrer!" Um turista de camisa com estampa havaiana e uma câmera bateu uma foto de Percy antes dele em nossas malas. Grover se deu conta. Boom! As janelas do ônibus explodiram enquanto os passageiros corriam para se abrigar. O relâmpago rasgará uma enorme cratera no teto. Antes que a polícia ou algum monstro chegasse, o grupo mergulhou para dentro dos bosques enquanto a chuva despencava torrencialmente, com o ônibus em chamas atrás deles e nada à frente a não ser trevas. XXXXXX Cast do Viajante Missão Principal 1, 2 Dificuldade C. Descrição. Hades, seu tio vingativo, acredita que você ou Percy Jackson tenham roubado o seu elmo das trevas. Ele está mais inclinado a acreditar que foi você, por ordens de seu mestre. As três fúrias, também conhecidas como benevolentes, vieram atrás de você e seu grupo à procura de problemas. Objetivo: mate as três fúrias. Recompensa: Folha da Iluminação 1, Manual de Habilidade. Sonido, linhagem aleatória, pílula do dragão negro, anel espacial. Folha da iluminação. Descrição: para um cultivador, a iluminação não é algo que pode ser procurada, ela pode ocorrer aleatoriamente. Essa folha da iluminação força o usuário a entrar em estado de iluminação durante 2 horas. Uma iluminação concede ao cultivador uma percepção e compreensão fora do comum, habilidades que levariam pelo menos anos para dominar. Podem ser dominadas em apenas alguns minutos de iluminação. Não apenas habilidades, o caminho das artes marciais, e outros miríades de caminhos podem ser compreendidos com mais facilidade, como se o usuário tivesse se tornado um com eles. Manual de habilidade. Sonido. Descrição: sonido é uma técnica de movimento de alta velocidade. Diferente das outras técnicas de movimento, ela é uma técnica de movimento mais instintiva. Produz um som de um barulho explosivo ou estático. Linhagem aleatória. Descrição: uma recompensa um pouco rara. Como o nome sugere, ao recolher essa recompensa o usuário recebe uma linhagem aleatória, dependendo da sorte. Pílula do dragão negro. Descrição: essa pílula é um recurso de cultivo muito raro, principalmente para os cultivadores que se concentraram em cultivar seu corpo. Anel espacial. Descrição: um anel espacial com armazenamento infinito. O usuário apenas com um pensamento é capaz de tirar e armazenar os itens.
Ele também pode desaparecer e aparecer com um simples pensamento de seu possuidor. Ikki olhou para seu privilégio e seus olhos brilharam. Fora a linhagem aleatória. Ele aceitou as recompensas com um comando mental. Informações foram impressas em sua mente. A pílula do dragão negro e a folha da iluminação foram armazenados no seu novo anel espacial. Os outros itens que ele ganhou antes da reencarnação também foram armazenados no anel. Ele olhou para o anel em seu dedo anelar da mão direita. O anel era dourado com várias runas gravadas nele. Fora isso, ele parecia normal. Ikki desativou seu privilégio e olhou para o grupo que parecia não ter notado ele mexendo em seus privilégios anteriormente. O grupo de semideuses e sátiro tinha andado pelos bosques ao longo da margem do rio, em New Jersey, as luzes de Nova York tornando o céu amarelo atrás deles. Atualmente, eles resolveram fazer uma pausa. Grover estava tremendo e balindo, e suas pupilas haviam se transformado em fendas. Estavam cheios de terror. A missão nem começou direito e 3 benevolentes. As 3 de uma vez tentaram nos matar, disse Grover com a voz trêmula. Mesmo que Ikki tenha matado as 3 fúrias com facilidade, a experiência ainda foi assustadora para o sátiro. Percy também estava em estado de choque. A explosão das janelas do ônibus ainda ressoando em seus ouvidos. Acho que já descansamos o suficiente. Vamos. Quanto mais longe chegarmos, melhor, disse Annabeth começando a caminhar de novo. O grupo rapidamente seguiu, bosque adentro. Todo o nosso dinheiro ficou lá atrás. Percy lembrou Annabeth. Nossa comida e nossas roupas. Tudo bem, quem sabe se você não tivesse decidido entrar na briga, o que queria que eu fizesse? Deixasse vocês serem mortos. Você não precisava me proteger, Percy. Eu ia ficar bem. Quanto às malas, não sei se vocês perceberam. Mas eu ainda tenho minha mochila com algumas coisas, disse Ikki interferido e apontando para sua mochila em seu ombro. Isso é ótimo. Comentou Percy. E de volta ao assunto da estupidez de nosso Waterboy. Desta vez tenho que concorda com Anne. Percy, você se esqueceu que quando eu era mais fraco tinha matado as 3 fúrias sozinho. E agora que estou incontáveis vezes mais poderoso, elas não são grande coisa, disse Ikki indiferente, suas palavras chamando a atenção do grupo. Eu sei que você teve as melhores intenções em interferir, mas você precisa aprender a confiar em nós. Fora que você poderia ter nos matado com essa sua ideia de gênio e os mortais inocentes também, disse Ikki suspirando. Ele não se importava com meros mortais, mas Percy precisava aprender a não ser tão estúpido. Percy ficou um pouco culpado e envergonhado, mas ele sabia que Ikki tinha razão. Ele foi muito estúpido anteriormente, e deveria ter confiado em seu melhor amigo. Me desculpe. Eu só precisava de um plano para salvar vocês. Na hora que vi vocês em perigo, esqueci do fato que tínhamos o Superman em nosso time, disse Percy se desculpando. Ele brincou um pouco para aliviar o clima. O grupo continuou caminhando em silêncio. Os semideuses caminharam pelas terras lamacentas, e horríveis árvores retorcidas que tinham um cheiro azedo de roupa suja. Cada um em seus próprios pensamentos. Depois de algumas centenas de passos, Annabeth foi para o lado de Percy. Olhe, a voz da filha de Atena vacilou. Eu gostei de você ter voltado para nos defender, ok? Aquilo foi realmente corajoso. Somos uma equipe, certo? Apontou Percy sorrindo. Annabeth ficou em silêncio por mais alguns passos. É só que, se você morresse, além do fato de que seria realmente uma droga para você, isso significaria uma alta possibilidade de ser o fim da missão ou que poderia assumir a busca, e esta pode ser minha única chance de ver o mundo real. A tempestade finalmente cessou. O brilho da cidade desapareceu atrás deles, deixando-os na escuridão total. E que ainda poderia enxergar como se fosse dia, graças a seu cultivo corporal, mas o grupo era diferente.
Ele pegou uma lanterna da sua mochila, que ele trouxe sabendo que um incidente desse tipo poderia acontecer. Ele ligou a lanterna e abriu caminho para o grupo bosque adentro. Você não sai do acampamento meio-sangue desde que tinha 7 anos? Perguntou Percy para Annabeth. Ele não estava gostando do silêncio. Não, apenas excursões rápidas. Meu pai, o professor de história, interrompeu Percy. Não deu certo morar em casa. Quer dizer, o acampamento meio-sangue é a minha casa. Annabeth começou a despejar palavras como se tivesse medo de que alguém a interrompesse. No acampamento a gente treina. E é legal e tudo mais, mas o mundo real é onde os monstros estão. É onde a gente descobre se serve para alguma coisa ou não. Acho que você tem ótimas habilidades em usar uma faca, disse Ike de repente, lembrando das posturas e movimentos feitos por Annabeth. Você acha? Perguntou a filha de Atena com expectativa. Com certeza, afirmou Ike calmamente. O que quer que a filha de Atena quisesse dizer depois foi interrompido por um piado estridente, como o som de uma coruja sendo torturada. Ei, as minhas flautas de bambu ainda funcionam! Exclamou Grover. Se ao menos eu pudesse me lembrar de uma melodia de achar caminho, poderíamos sair desses bosques. Ele soprou algumas notas, mas a semelhança da melodia com a de Hilary Duff ainda era questionável. O grupo de semideuses continuou a se mover floresta adentro. Eles começaram a ver uma luz brilhante à frente, a cor de um letreiro de neon. Eles podiam sentir o cheiro de comida. Comida frita e gordurosa. Os semideuses sátiro continuaram andando até que viram uma estrada deserta de 2 pistas entre as árvores. Do outro lado havia um posto de gasolina fechado, um cartaz de um filme dos anos 90 e uma loja aberta, que era a fonte da luz de neon e do cheiro gostoso. Não era um restaurante de fast food como eles esperavam. Era uma dessas estranhas lojas de curiosidades de beira de estrada, que vendem flamingos de jardim, índios de madeira, ursos pardos de cimento e coisas do gênero. A construção principal era um armazém comprido e baixo, cercado por quilômetros de estátuas. O letreiro de neon acima do portão era impossível para os semideuses lerem, pois, se existe coisa pior para a dislexia do que inglês normal, é inglês em letras cursivas, vermelhas, em neon. Que diabo quer dizer aquilo? Perguntou Percy. Não sei. Disse Annabeth. Mesmo que a filha de Atena gostasse de ler, ela também era disléxica. Empório de anões de jardim da tia M. Disse Ike traduzindo. Não foi tão difícil para ele ler. Ele desligou a lanterna e guardou na sua mochila. Nas laterais da entrada, como anúncio, havia 2 anões de jardim de cimento, nânicos feios e barbados, sorrindo e acenando como se estivessem posando para uma fotografia. Percy atravessou a rua liderando o grupo, enquanto pensava em comida. O cheiro que vinha da loja era muito atraente. Ei, avisou Grover. As luzes estão acesas lá dentro. Disse Annabeth. Talvez esteja aberto. Lanchonete. Falou Percy ansioso. Lanchonete. Concordou a filha de Atena. Vocês 2 estão loucos. Disse Grover olhando pasmo para os 2 semideuses. Este lugar é esquisito. Ike olhou para o local calmamente. Ele concordou com o sátiro. Esse lugar era de fato esquisito. O terreno da frente era uma floresta de estátuas. Animais de cimento, crianças de cimento, até um sátiro de cimento tocando as flautas, o que deixou Grover arrepiado. Bé! Baliu Grover. Parece meu tio Ferdinando. Eles pararam diante da porta do armazém. Não bata! Implorou Grover. Sinto cheiro de monstros, seu nariz está congestionado com as fúrias. Disse Annabeth para o sátiro. O único cheiro que estou sentindo é de hambúrgueres. Você não está com fome? Ike balançou a cabeça negativamente. Para uma filha de Atena, Annabeth agora estava sendo muito estúpida.
Bem, não é que houvesse perigo para ele, então não importava muito. Carne, disse Grover, desdenhoso. Sou vegetariano, você come enchiladas de queijo e latas de alumínio. Percy o lembrou. São vegetais. Venham, vamos embora. Essas estátuas estão olhando para mim, disse Grover urgente. Percy e Annabeth não ouviram, eles se aproximaram da porta. Você acredita em mim, certo? Perguntou o sátiro para Ike em um tom suplicante. Sim, eu confio em seu nariz. Mas, os outros dois estão em um estado de transe. Fazendo mais uma estupidez, disse Ike sarcasticamente. Vamos apenas ter cuidado, que seria pior que as três benevolentes. Quando o grupo chegou na frente da porta, ela se abriu rangendo, e diante deles estava uma mulher alta, do Oriente Médio, pelo menos, pode-se supor que ela era do Oriente Médio, porque usava um longo vestido preto que escondia tudo menos as mãos, e sua cabeça estava totalmente coberta por um véu. Seus olhos brilhavam embaixo de uma cortina de gaze preta, mas isso foi tudo que pude distinguir. As mãos cor de café pareciam velhas, mas bem cuidadas e elegantes, de modo que se podia imaginar que ela era uma avó que já fora uma bela dama. O sotaque dela também soava vagamente do Oriente Médio. Ela disse: crianças, já é muito tarde para estarem sozinhas na rua. Onde estão seus pais? Eles estão, Annabeth começou a dizer. Nós somos órfãos. Disse Percy inventando algo na hora. Órfãos? Disse a mulher. A palavra soou estranha em sua boca. Mas meus queridos. Certamente não. Nós nos perdemos da caravana. Continuou Percy. A caravana do nosso circo. O mestre de cerimônias nos disse para encontrá-lo no posto de gasolina se nos perdêssemos, mas ele pode ter esquecido, ou talvez se referisse a outro posto de gasolina. De qualquer modo, estamos perdidos. Esse cheiro é de comida. Meus queridos, disse a mulher. Vocês precisam entrar, pobres crianças. Eu sou a tia M. Vão direto para os fundos do armazém, por favor. Ali há um lugar para refeições. Eles agradeceram e entraram. Annabeth murmurou para Percy. Caravana do circo. Sempre há uma estratégia, certo? Sua cabeça está cheia de algas. O armazém estava cheio de mais estátuas. Pessoas em todas as poses diferentes, usando roupas diferentes e com diferentes expressões em seus rostos. Sério, você precisava ter alguma propriedade enorme para exibir essas coisas. Eles entraram e o grupo mal notou os gemidos nervosos de Grover, ou a maneira como os olhos das estátuas pareciam segui-los, ou o fato de que Tia Em tinha trancado a porta atrás deles. Eles finalmente conseguiram chegar à área de jantar nos fundos do armazém, um balcão de fast food com uma grelha, o refrigerador, um aquecedor de pretzel e um distribuidor de queijo nacho. Tudo que você poderia desejar, além de algumas mesas de piquenique de aço na frente. Por favor, sente-se, disse Tia Em. Incrível, disse Percy. Senhora, não temo nenhum dinheiro, disse Ike chamado a atenção da Tia Em. Ela não tinha visto ele muito bem anteriormente, mas agora que olhou para ele, ficou pasma, mais especificamente petrificada. Em toda a sua vida ela nunca tinha visto alguém tão lindo, era a própria definição de perfeição. Esse tipo de perfeição superou a própria natureza. No instante que Tia Em olhou para Ike, miríades de outras coisas no mundo foram ofuscadas. Ele era o centro do mundo, todo o resto se tornaria irrelevante diante de sua aparência perfeita. O coração de Em bateu mais rápido e seus olhos brilharam por baixo do gaze preto incapaz de desviar os olhos dessa obra de arte celestial. Ela sentiu seu corpo inteiro sendo afogado em uma luxúria animalesca. Ike sentiu um arrepio na espinha vendo o olhar da velha. Pela primeira vez nessa missão ele sentiu um perigo, mas não era perigo de morte. Isso o deixou cauteloso mesmo assim.
Levou todo o esforço para tia em não pegar e que para ela, foi a luta mais difícil da sua vida. Ela usou cada grama da sua força de vontade para não sucumbir à luxúria. Depois de sair do seu estupor, que durou algumas respirações, nas quais Percy e Annabeth pensaram não ter chance de comer sem dinheiro, e Grover em estado muito nervoso. Ela aparentemente sorriu e disse: Não, não, crianças. Nada de dinheiro. Esse é um caso especial, certo? Para órfãos tão simpáticos, é por minha conta, obrigada, senhora. Disse Annabeth educadamente. Tia enrijeceu, como se Annabeth tivesse feito algo errado, mas no mesmo instante voltou a relaxar. Não tem de quê, Annabeth. Disse ela. Você tem uns olhos cinzentos tão bonitos, criança. XXXXXXX.